Sergipe, a agropecuária surpreende por seu crescimento, diversidade e recentes transformações. Apesar da pandemia, o setor agropecuário não parou. Para 2021, a cana-de-açúcar segue em crescimento, com mais de 2 milhões de toneladas. 79% dos estabelecimentos agropecuários são familiares e garantem 51% do valor da produção do estado. A produção total de grãos será superior à de 2020. O milho cresce há vários anos e se aproxima de 1 milhão de toneladas. O rendimento na ordem de 6 toneladas por hectare. É o segundo maior do Nordeste. O milho corresponde a 95% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Para 2021, a produção de milho terá aumento de 4,4%. Na batata doce, Sergipe ocupa o primeiro lugar no Nordeste, com mais de 3 mil hectares. Na laranja, o estado é o quinto produtor nacional e o segundo do Nordeste. A estimativa da safra do arroz para 2021 é de 36 mil toneladas, 15% maior em relação a 2020. Sergipe segue o terceiro maior produtor de arroz do Nordeste, após Maranhão e Piauí. A produção animal está em recuperação. Os bovinos reúnem mais de 1.400.000 animais. A cadeia produtiva do leite é relevante, cerca de 1 milhão de litros por dia. A criação de ovinos é importante renda para os pequenos agricultores do semiárido. O rebanho ovino é de 160 mil animais e o de caprinos é de 21 mil animais. Para falar sobre o atual ciclo da agropecuária sergipana, com destaque para o milho e seus antigos e novos gargalos e problemas, o pesquisador Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, conversa com Manuel Moacir Costa Macedo, agrônomo, mestre e doutor pela Sussex University da Inglaterra. Ele foi pesquisador e dirigente de centros da Embrapa de 1979 a 2018. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Nós trazemos aqui sempre pessoas que participam desse processo, que ajudam no crescimento da sustentabilidade da agropecuária. E hoje nós vamos falar em particular de um estado do Nordeste, cuja agricultura nem sempre é conhecida dos brasileiros, mas como quem já acompanhou aqui a introdução do programa, viu uma agricultura diversificada, com muitos desafios, marcada por pequenos agricultores, mas quem pode falar da agricultura do estado de Sergipe é o Manuel Moacir. Ele tem uma longa experiência nessa área e é um prazer recebê-lo aqui no Brasil Verde. Bem-vindo, Manuel Moacir. Obrigado, Miranda, pelo honroso convite. Fico muito feliz de você colocar na sua agenda o menor estado do Brasil, mas com grande possibilidade de se tornar um dos maiores em algumas atividades agrícolas. Hoje já tem expressões, como foi dito, no milho, na laranja, na batata doce, e haveremos de ser, se não formos os maiores, temos que ser os melhores, muito em breve. Muito bom. Moacir, para a gente começar o programa, as pessoas gostam de conhecer, com quem nós estamos conversando, é uma conversa. Você podia contar um pouco para nós a sua história? Como é que você se tornou agrônomo, você foi pesquisador, dirigiu toda essa área de inovação, inclusive na Embrapa, não é? Conta um pouco para nós, para as pessoas se situarem, a sua história e a sua carreira, para aí depois a gente já entrando um pouco no caso da agricultura sergipana. Miranda, a minha história é um pouco longa, mas não é tão emocionante como a sua. Talvez os seus ouvintes não conheçam a sua história. Que bom que lesse o livro A Geografia da Pele, para conhecer essa experiência que você teve tão bela e tão dura na África e Níger. Eu nasci numa cidade pequena do interior da Bahia, divisa com Sergipe, chamada Rio Real. É o rio que divide Bahia de Sergipe. Antes, um rio caudaloso, hoje um riacho, entre outras decepções que a gente tem durante essa caminhada em descuido com o meio ambiente. Daí eu fiz toda a minha iniciação da formação básica, a primária básica, em Rio Real. Daí depois fui a Salvador, onde cursei, na época, o colegial. E entre os cursos que eu me vi
na tomada de decisão, o que mais me adaptava era a agronomia, pela minha história de vida, né? Meu pai um pequeno agricultor, minha mãe outra pequena agricultora, ambos oriundos da zona rural. E aí eu consegui ser aprovado, já vai um longo tempo, né? Em 1973, e na escola de agronomia eu fui desenvolvendo as minhas habilidades. Eu tenho o privilégio de ser agrônomo, também fiz uma graduação de Direito, e conheço um pouco mais com detalhe a problemática urbana e a problemática rural. Tive a felicidade de ser estagiário na Embrapa, lá na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, onde eu fiz a minha graduação, é o campus da Universidade Federal da Bahia, e daí ingressei na carreira, né? Fui fazer o mercado de Viçosa, a Embrapa sempre criou essas oportunidades para os seus quadros. Depois me dediquei um pouco à pesquisa em socioeconomia, né, na área de avaliação socioeconômica, né, em sistemas de produção. Por sinal, lembro muito da sua passagem no CEPATSA, onde iniciamos alguns trabalhos, né, por lá também, na época, no início da década de 70, e também enveredei um pouco pela questão da administração. Eu comecei a tomar gosto pela gestão de ciência e tecnologia. Fui dirigente na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas. Fui muito dirigente, e você lembra que tivemos uma passagem na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna. Depois fui à sede da Embrapa, né? E aí fui fazer o meu PhD na Universidade de Sussex, que era um polo muito conhecido mundialmente em ciência e tecnologia, né? Onde eu estudei lá a minha tese de PhD, a problemática da geração de tecnologia da agropecuária do Brasil, fazendo alguns estudos de caso com a Embrapa. Retornei, continuei meus trabalhos de pesquisa nessa área, depois tive uma passagem na gestão do fundo de pensão da Embrapa e retornei para minhas origens, né? Após quase um quarto de século fora do Nordeste, retornei, onde fui dirigente aqui na Embrapa Tabuleiros Costeiros, onde eu aprofundei mais as relações com a realidade sergipana. Já tinha toda essa realidade de origem e nunca me afastei do Nordeste, né? Nunca. Sempre estive ligado à minha identidade, aos meus valores. Eu sempre digo que eu sou oriundo de uma divisa gêmea, não se desloca. Rio Real é a última cidade do norte da Bahia que faz divisa com o Sergipe. Nós estamos sempre distantes, tanto de Sergipe como da Bahia, porque nós ficamos sem saber se somos sergipanos ou se somos baianos. Eu, na verdade, gostaria muito, com todo o respeito aos ouvintes da Bahia, que nós fôssemos sergipanos, porque seríamos uma cidade muito mais importante do que somos da Bahia, né? Também tenho uma mãe sergipana, de uma cidade aqui chamada Itabaianinha. Então, a minha identidade é muito essa. Tanto é que eu voltei pelo peso dessa cultura. Consegui desenvolver um pouco das minhas competências profissionais aqui e hoje me dedico a uma série de atividades voluntárias, né? Tenho programas de rádio, escrevo nos jornais, faço atividades de palestras e toda ela dedicada à questão da agropecuária sergipana, baiana, nordestina e brasileira. Então é um resumo dessa caminhada. Muito bom. Quem está nos assistindo, então, agora já conhece um pouco do Manuel Moacir. E lá essa região dele é a região de Cangaceiro, ali andou muita gente corajosa, braba, né? O lugar ali não é fácil, não. Mas voltando aqui para o nosso Sergipe, não é? Hoje, a primeira coisa assim que chama atenção, chamou até quando a gente preparava, né, esse Brasil Verde, é essa história do milho, né? Como o milho tem melhorado em produção, em produtividade, a participação dos pequenos agricultores nesse milho também, não é? Um milho que se destina também para o consumo humano, para fazer cuscuz, para fazer farinha, etc., mas também um milho que vai para a alimentação animal, ajuda até a atender demanda de criadores, né, para a produção de ração em Pernambuco. Você pode contar um pouco para nós sobre o milho, a realidade? As pessoas não imaginam Pernambuco, milho, tudo bem, Bahia, milho, tudo bem, mas Sergipe tem uma produção significativa, crescente de milho, e você acompanha isso de perto, que eu sei. Acompanhamos, sim. Na verdade, eu, como pesquisador, né, e como dirigente da Embrapa Tabuleiros Costeiros, temos uma linha de pesquisa muito grande. E é muito bom essa oportunidade que vocês nos dão, Miranda. Por duas razões. Primeiro, que é um caso extremamente de sucesso. Eu já fiz algumas palestras, né? Um mês atrás tive um debate na Universidade Federal de Pernambuco, mostrando esse desenvolvimento. No passado, a gente dizia que era um polo, cluster, né? Hoje, os economistas mais modernos estão chamando de projeto de missão. O milho é um grande projeto para o Estado de Sergipe. Agora, ele não é um acaso. Eu mostrei recentemente nos artigos que eu publiquei
que tem mais de 40 anos de trabalho de pesquisa e assistência técnica. A primeira variedade de milho desenvolvida vai lá em Embrapa Milho e Sorgo, que tem uma base em Minas Gerais, mas tinham pesquisadores aqui, e a Embrapa Tabuleiros Costeiros aqui localizada. Afora, a empresa estadual agrícola, que é ainda a antiga Emater, né? Toda essa história tem uma base de ciência e tecnologia. E tem outras circunstâncias também. E essa região, que é um pouco do agreste com semiárido sergipano, é onde estão os melhores solos do Brasil. Os cambissols. Quer dizer, então você juntou a base científica, as condições de solo e uma capacidade de chuva. E lá na frente nós vamos comentar um pouco sobre um território produtivo que nós desenvolvemos e tivemos a ajuda da Embrapa Territorial, do qual você é dirigente, e deu um conjunto de oportunidades. Somado a isso, o empreendedorismo dos produtores sergipanos. O que acontece é que você tem um monocultivo dominante, que era o monocultivo da laranja. E esse monocultivo você conhece que tem momentos de dificuldades, né? E principalmente na área de mercado, né? Essa que é a grande questão. Quando houve algumas dificuldades na produção de milho, os agricultores foram se deslocando para a dificuldade da produção de laranja, né, que é um dos principais produtos. Chegou a ser o principal produto do Nordeste, Sergipe, hoje é o quinto do Brasil, mas já foi o primeiro e o segundo do Brasil. E essa área foi se deslocando para o milho. Ciência e tecnologia disponível, variedades produtivas disponíveis, e empreendedorismo de produtores rurais, e crédito e assistência técnica. Então, foi um conjunto de oportunidades. Mas, em entrevista que eu fiz com a Conab, Miranda, e os ouvintes, o que foi fundamental é o mercado, é o que você colocou. Então, houve toda uma conjuntura favorável, e continua favorável, né? Hoje, eu perguntei, numa entrevista que eu fiz ao representante da Conab, qual a razão, como você me perguntou agora, do sucesso do milho? Ele disse o preço de uma saca de 60 quilos de R$120. Quer dizer, toda a produção do milho é dirigida basicamente ao estado de Pernambuco, que é um grande produtor de avicultura e de ovos, né? Que tem um frete muito mais barato que se viesse das regiões tradicionais, até a mais próxima aqui, o oeste da Bahia. Então, é uma conjuntura que foi extremamente favorável, né? Ciência e tecnologia, solos disponíveis, crédito rural e assistência técnica. E um produtor disposto a fazer o empreendedorismo rural. Então, isso tornou, além do mais, Miranda, tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Aqui tem uma terceira safra. Só aqui na Bahia tem. Então, aqui, a terceira safra, e é uma terceira safra de sucesso. Então, você teve toda essa conjuntura, além do mais, 3 safras. Então, essa conjuntura favorável, e esperamos que, caso continue o mercado estimulador, isso vai longe. Está havendo deslocamento, né? Você sabe que nas decisões do modo de produção, há deslocamentos da laranja para o milho, há deslocamento da mandioca para o milho. Espero-se que esses deslocamentos tragam grandes vantagens para os sistemas produtivos do estado de Sergipe. É um pouco, rapidamente, o que nós concluímos como grande sucesso do cultivo do milho em Sergipe. Os produtores, eu conversei com o representante dos produtores, ele disse que é o ouro sergipano. O milho... Eu imagino, não é? Que sim. Agora, o milho é uma cultura anual, não é? Normalmente ele vai estar associado com algumas rotações, né? Quer dizer, ele sucede ou é sucedido pelo feijão, mas parece que a soja também começa a ter alguma expressão aí na região. Nós fizemos aqui essa rotação dos outros grãos aí no estado. Na verdade, o milho aqui o sistema de produção do milho aqui está no mesmo nível do oeste da Bahia. Se você observar, basicamente a transgenia, basicamente o sistema, não digo que já teve mais integrado, vamos dizer, mas totalmente vinculado às grandes empresas produtoras de insumo, às grandes máquinas. Se você chegar aqui na época de plantio ou de colheita, você vai ver aquelas máquinas poderosas no menor estado de Sergipe. Agora, o que acontece é que quando você tem os monocultivos, como você tem o monocultivo da laranja, e que basicamente também é da pequena produção. Nós fizemos um trabalho quando estava na Embrapa, a média da área produtora de laranja no estado de Sergipe é de 8 hectares. Então, exceto a cana, que tem 2 usinas, tudo mais é da pequena produção. Isso não quer dizer que a pequena produção não seja tecnologizada, não é verdade. 20% da soja do Brasil hoje é da agricultura familiar, com muita tecnologia. Então, o que aconteceu é que alguns desses produtores, que o estado é pequeno, nós apresentamos, a Embrapa, com muita competência, apresentou uma opção
a mais, quer dizer, criamos um chamado território, pela teoria da territorialidade, que você conhece bem, eu não vou comentar para não cometer equívocos, e que você nos ajudou, e que nós mostramos aptidões no chamado território do CEALBA, Sergipe, Alagoas e Bahia, basicamente a partir de uma pluviosidade bem distribuída de 450 milímetros de chuva, onde viabilizava bem a produção de grãos de sequeiro. Safra. A possibilidade de apresentar uma safra que não tem concorrência com outros produtores, né? E temos toda uma estrutura disponível, né? Então, esse território possibilitou que o agricultor também tivesse opções, ou tenha opções. Entre as opções, tivemos estudos com girassol, estudos com feijão, estudos com batata, estudos com a soja. A soja chamou mais atenção pelo que ela tem sentido no Brasil, né? E esse território aqui, ele não teve tanta atração de grandes produtores pelo tamanho, né? 22 mil quilômetros quadrados, é o menor estado do Brasil. Mas em Alagoas, onde você tem um monocultivo muito mais poderoso que a cana, que também nos últimos anos sofre alguma crise, está entrando muito bem. A soja é uma das opções que está indo muito bem. Nós temos portos aqui perto, que funciona muito bem, temos estradas viáveis e temos mercados consumidores muito próximos, né? Nós temos Feira de Santana, menos 200 quilômetros, Salvador, 300 e poucos quilômetros, né? Quer dizer, nós estamos numa região vizinho do estado de Alagoas, Maceió, que tem mercados suficientes. Então, essa é um pouco das opções que nós demos aos agricultores de Sergipe, Alagoas e Bahia. Outro trabalho muito bem elaborado pela Embrapa. Ademais, fizemos também o zoneamento agrícola, que você conhece muito bem, que possibilitou evitar os maiores riscos do processo produtivo e além de ser um veículo do fomento através dos créditos rurais oficial. Eu sempre me impressionava, os anos que eu passei no Nordeste, não é? De ver essa certa resiliência da pequena agricultura em Sergipe, não é? Uma certa continuidade de esforço, de trabalho das instituições com os pequenos agricultores. Eu lembro que foi um estado muito pioneiro na construção de cisternas, né, de captação de água de chuva. Isso depois virou grandes programas no Nordeste, mas o estado pioneiro nisso, que mais fez, e às vezes acabava até penalizado, porque por estar se dotando de uma melhor infraestrutura hídrica, os pequenos agricultores acabava recebendo até menos ajuda na hora da seca, porque parecia que não estava tão grave a situação lá, não é? Não recebia a devida retribuição. Mas a gente vê uma resiliência, uma evolução constante que está acontecendo. Agora, quando a gente vai lá para o semiárido, é interessante essa expressão dos ovinos no estado, né? Quer dizer, todo semiárido do Nordeste, você pensa logo em caprinos, né? Na Bahia, caprinos. Tem ovinos, mas os caprinos, né? Mas no estado de Sergipe, nós temos uma proporção de ovinos grande, não é? No rebanho, sobretudo no rebanho do semiárido, né? E que também melhorou em desfrute, em alimentação, etc. Quer dizer, os agricultores se profissionalizaram muito, mesmo naqueles lugares mais marginalizados, o Estado tem essa tradição da produção de ovinos e também de caprinos, não é? Agora, nós temos, a Embrapa, por sinal, tem uma estação experimental e um trabalho fantástico na ovinocultura nordestina e sergipana. Nós temos, talvez, a maior matriz da Embrapa, maior do que a do centro de Sobral, possivelmente. E com que nós fazemos leilões regulares, onde distribuímos matrizes de alto valor genético. Na verdade, temos uma cultura do consumo de carne de ovino. A carne, o mercado aqui não é suficiente, absorve mais do que é produzido, né? E o que é interessante, Miranda, para quem nos ouve, é que a grande base da pecuária leiteira, não só a pecuária de pequenos animais, é no semiárido. Quer dizer, eu fico muito triste quando dou um dado que eu não gostaria de dar, que em Sergipe ainda tem 11 municípios que carecem de carro-pipa. Não é necessário. Nós temos um estado que deveria ser totalmente coberto. E a maior produção de leite, e você colocou isso de início, é na região do semiárido. Na região que tem um polo de Nossa Senhora da Glória, que tem uma base hoje de ciência, né? Um polo da universidade, um ramo da Universidade Federal de Sergipe, que deverá ser construída dentro de uma base da Embrapa, que você deve conhecer, em Nossa Senhora da Glória, ligada à Embrapa Semiárido. Então, essa é uma realidade e se tiver um pouco mais de políticas públicas para quebrar esses gargalhos, nós temos um futuro muito grande. Como você colocou, a produção de leite pode chegar a 1 milhão de litros. Anos. É uma coisa fantástica.
Dia, 1 né? milhão de litros dia. E no município, Miranda, município chamado Santa Rosa do Hermílio, que foi em função de um passado também de muito trabalho de ciência e tecnologia. Porque talvez o leitor, o ouvinte que nos está aqui assistindo, acha que essas coisas são por acaso. Por exemplo, o centro-oeste da Bahia, a região lá de Luiz Eduardo Magalhães, quem buscá-la aqui fez pesquisa lá pela Embrapa em 1977. E já tinha, antes de mim, pesquisa com soja. Então, essa área também de pecuária, hoje a empresa estadual, a Indago, tem um tratamento genético, de inseminação artificial com a pecuária nordestina nessa área. E a Embrapa tem esse trabalho de pesquisa de ponta com a ovinocultura. Então, o que nós precisamos é ter um pouco mais de estrutura, de organização, de força e de políticas públicas para poder deslanchar esse estado. Porque, por exemplo, o que nós identificamos na citricultura, voltando um pouco, e que tem a ver com a questão tecnológica, é que até 2015 não houve transferência de área. Começou depois de 2015. Houve o quê? Um desestímulo do uso de tecnologia. O agricultor pequeno, em média 8 hectares, e aí foram para a minha terra, viu, Miranda? Na verdade, a minha cidade é vizinha do estado de Sergipe, tem ainda grandes áreas livres. Hoje, os maiores produtores de laranja do Nordeste estão lá em Rio Real. Tanto é que eu acho até que se nós pudéssemos deslocar a geografia, era um sergipano único. Porque foram os próprios produtores de Sergipe que se deslocaram para ali, para cá e foram para a minha cidade, que hoje é o maior polo de citricultura do Nordeste. Então, Manuel Maciel, você está propondo aí essa insurreição federalista, mas voltando aqui... Já propus uma vez, viu, Miranda? Me desculpa a intervenção. Eu já propus uma vez, eu não vou fazer aqui apologia política em respeito, para não fazer identificação, mas que já propus a um deputado que fizesse isso, que deslocasse a divisa, que não fosse do Rio Real, fosse para o Rio Itapicuru. Foi uma briga que eu acho que até hoje não acalmou, viu, Miranda? Mas aí talvez Sergipe vai deixar de ter essa identidade de ser o menor estado do Brasil, né? De repente ele vai agora passar a ser o penúltimo, vai deixar de ser o menor estado. Ser o menor estado, às vezes, é um bom argumento, né? Olha, o nosso programa está passando rápido. Meu Deus, 26 minutos, eu pensei que era mais tempo, Miranda. Olha só, nós já consumimos, já fizemos mais de 20 aqui de conversa. Foi interessante porque nós falamos, você falou da cana, você falou da laranja, você falou do milho, dessas alternativas de grãos, da pecuária, falamos desse consumo de carne de ovinos, né? Comer cordeiro virou chique agora aqui na região sudeste. Tem um bar chamado Bier. O nordestino está muito afinado. Bode Bier. Exatamente. Agora, talvez uma palavra final que você pudesse um pouco sobre também essa agricultura de alto consumo, quer dizer, a batata doce, quer dizer, o Estado tem também uma produção, não é, local, que atende os mercados locais, de diversos produtos, até na área de hortaliças, tudo, não é? E atende vários mercados de pequenas cidades. Essa logística é fantástica, você já deixou também muito claro isso. Aqui é o principal. Tudo conectado, né? Nós temos um polo como você colocou bem, de hortifruticultura, de hortigranjeira aqui muito forte, na chamada capital do Agreste, que é a região de Itabaiana. Tem uma serra lá e tem um microclima, quer dizer, sempre teve. A grande produção de coco hoje do estado de Sergipe, em torno de 7 mil hectares, é toda ela irrigada, coco para água, né? Mas nós temos que ter essa visão que você está colocando, colocar valor nesses produtos da agricultura familiar. Você tem quase 80% dos estabelecimentos agropecuários enquadrados pela sua área como de agricultores familiares. Então, nós temos a batata doce, que é o primeiro do Nordeste, né? Nós temos hoje já começando uma grande área também de camarão, carne de sinocultura, que é basicamente de pequenos produtores de camarão. E o que nós precisamos botar valor? Nós temos uma grande base de farinha de mandioca, né? Talvez tenhamos mais de 1.000 casas de farinha nessa região chamada aqui de Campo do Brito. O que precisa é agregar valor, adequar as regras sanitárias, né? Aguentar a chamada hoje, que você conhece tanto quanto eu e nossos ouvintes também, se não vão conhecer agora, a pluriatividade, né? Hoje, basicamente, a pequena produção agropecuária é muito mais de produtos oriundos das agroindústrias familiares do que do processo em si da agricultura tradicional. Temos também aqui um processo de queijarias, ainda com alguns queijos com premiações internacionais. Infelizmente, na população adulta nordestina, você deve conhecer também, pelo censo agropecuário, quase um quarto
ainda tem dificuldades de ler e escrever, né? Nós temos ainda carência de uma assistência técnica mais direcionada, com maior abrangência, né? E que nós já temos tudo, né? Nós temos área, temos um empreendedorismo, né? Isso que eu acho que nós estamos tentando ajudar dentro das nossas possibilidades, e acho que um programa como esse vai também levar essa menção, essa mensagem. Olha, Moacir, muito obrigado por sua participação conosco. Nosso tempo está esgotado, mas foi muito bom, tocamos em muitos aspectos. Tenho certeza que esse programa muita gente vai se interessar, ele vai ter uma excelente veiculação. Agradeço muito sua disponibilidade e sua participação. Miranda, o prazer foi meu. Eu é que quero agradecer de você lembrar desse Nordeste querido, né? De uma Nordeste que você também começou a sua atividade aqui, que lhe projetou para outros cantos, né? E que tem muita coisa boa, né? Tem muita água, tem muita energia, tem muita fotossíntese, tem muito sol, tem muita terra. O milho mesmo, alguém me pergunta, qual é o sucesso do milho? Ciência, tecnologia e os melhores solos do Brasil. Claro, e o empreendedorismo dos produtos locais. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência e até a semana que vem, de novo aqui no Brasil Verde. Até lá!